Boa noite, irmãos. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, vocês são uma bênção. Uma noite bastante fria, vocês deixarem o conforto dos seus lares, conforto do seu sofá, aquela mantinha gostosa, para estar aqui, é uma bênção. Mas vocês estão no melhor lugar. Então vocês serão abençoados, com certeza. Aos nossos amigos, visitantes que estão aqui, vocês são bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Vamos iniciar o nosso culto. Convido os irmãos a ficarem de pé. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Eterno Deus, soberano Pai, graças te damos, meu Deus, mais uma vez, pelo privilégio, Senhor, de estarmos na sua casa, pelo privilégio de podermos estar aqui para louvar, para engrandecer, para adorar o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, porque em meio a tantas dificuldades, a tantas doenças que têm assolado, o Senhor tem nos preservado e até aqui o Senhor tem zelado de nós. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar na sua casa. Te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ministério do Louvor.
Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, é sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Aleluia. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Possamos ao Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Aleluia. Em teus braços, nos braços do Pai, é o nosso descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
Obrigada, Senhor. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Declare novamente. Recaio em tua graça. Obrigada, Senhor. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Desceu passa pelo vale. Ele passa conosco. Acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guardas. Me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Diga, igreja. Em teus braços é o meu descanso. Nosso descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Obrigada, Senhor. Amém. Em teus braços é o meu descanso. Estarei fazendo uma leitura devocional. Em seguida, a irmã Irene estará louvando ao Senhor. No momento que a irmã Irene estiver louvando, os irmãos que trouxeram suas ofertas estarão na disponibilidade para ofertar. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A temática nossa da quinta-feira é fé. Então, é motivo de você estar aqui buscando aquilo que você está almejando em seu coração, aquilo que você está precisando, você está no lugar certo. Nossa igreja está bonita, estou aqui entre duas bandeiras, Brasil, Israel. Me lembrei quando eu criança, o gibi, entre duas bandeiras. Nossos irmãos, Israel, é aquilo que nos baseia. Nós não somos, nossa temática, a nossa filosofia é judaico-cristã, né? Só que para nós, o nosso Messias já veio. Ele não está mais na cruz. Ele está aqui. Ele está aqui. E aquilo que você veio buscar, você vai levar. Em nome do Senhor Jesus. Estarei lendo aqui alguns versículos de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e o incentivamos a fazê-lo ainda mais.
pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus. Neste assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente, pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essa regra, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus, que lhe dá o seu Espírito Santo. Irmãos, eu vou parar aqui no versículo 8 dessa carta. O texto de 1 Tessalonicenses, ele fala sobre o andar do crente. Do versículo 1 até o versículo 8, ele fala sobre viver em santidade. Do 9 até o versículo 12, fala sobre andar em amor. E do 13 ao 18, a esperança para aqueles que já partiram. Irmãos, se hoje nós estamos vivendo um momento de grande dificuldade, e vocês acham que é o fim da rosca, chegamos no limite de tanta crueldade, nessa época que Paulo escreveu essa carta aqui, os problemas ainda eram maiores. Os problemas nessa área eram maior. Aqui ele está falando sobre sexualidade. E hoje, qualquer coisa que se fala nessa questão, você é visto com maus olhos pela sociedade. Imediatamente, você é taxado como um camarada homofóbico ou radical. Tudo hoje gira em torno da sensualidade. Você liga a televisão para assistir um jogo de futebol. No intervalo desse jogo de futebol vai aparecer uma propaganda de uma cerveja, onde as cenas que se mostram são mulheres com trajes sensuais. Uma propaganda de algo que não tem nada a ver com a mulher, mas eles usam a mulher como um objeto. E isso vai trazendo na nossa cultura uma banalidade do sexo. E chega no ponto que nós estamos aí. Mas, no tempo que Paulo escreveu essa carta aos Tessalônicos, estava muito pior. Foi no primeiro século. No primeiro século, Paulo escrevendo, Roma vivia um caos. Um caos. Nero era o rei de Roma. Ele praticava incesto. Ele praticava incesto com a própria mãe. Então, estava terrível. E esse pecado acabava culturalmente influenciando a igreja, porque a igreja era nova. E Paulo teve que tratar desses assuntos com muita propriedade e falou com muita coragem. E ainda hoje esse assunto precisa ser abordado pela igreja, porque as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles não têm esse ensinamento. Nós, pais, não temos essa liberdade, crescemos culturalmente sem ter essa liberdade de esse diálogo com os nossos filhos. Os nossos filhos aprendem com os filhos dos outros, nas escolas, na rua, no campo de futebol. Nós não temos esse diálogo de conversar sobre sexualidade com os nossos filhos, desde pequeno. Eles acabam aprendendo de uma forma errada. E isso traz dificuldade para a igreja. Dificuldade para a igreja, por quê? Porque isso, culturalmente, ainda influencia muitas pessoas que relaxam a sua maneira de viver, não levam a sério aquilo que
Paulo está escrevendo aqui nessa igreja de Tessalônica, que a gente deve cuidar ao máximo. E esse assunto, primeiro falou muito comigo, para que cada dia, a gente procure a levar mais a sério essa questão, cuidando cada um do seu vaso. Aqui ele fala, cada um cuide do seu corpo como vaso especial. Por quê? O Espírito Santo que habita em nós, ele precisa de um vaso que está limpo para que ele possa fazer uso. Então, é nós que temos que buscar cada dia a nossa santificação, cada um de nós, procurar ser melhor hoje do que fui ontem, procurar ser melhor amanhã do que fui hoje, porque é assim que nós vamos sendo construídos. Amém, irmãos? Eu convido aqui a irmã Irene para estar louvando. Quero cumprimentar a amada igreja na paz do Senhor, amém? Vou louvar o nome do Senhor com o hino. Senti um desejo de louvar o nome do Senhor com o hino do cantor cristão, né? E nós sabemos que estamos alegres porque o Senhor nos concedeu, nessa noite, desse dia, mais uma noite, que nós possamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Minhas posses são eternas, és o meu maior amor, bem maior que o bem da vida, és meu Deus, meu Salvador. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre, da jornada amei aqui, o prazer, o descanso, não te venhas suplicar, quero trabalhar sofrendo, mas contigo sempre andar, junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre, da jornada amei aqui, pelos vales tão sombrios e também terrível mar, ver as tuas mãos divinas, sempre, sempre me guiar, junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre, na jornada amei aqui, quando pelas santas portas da feliz Jerusalém eu puder entrar na glória, gozarei o eterno bem, junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre, da jornada amei aqui. Amém. Aqui na igreja, né, havia um irmão, ele sempre louvava o nome do Senhor com esse hino, e ele partiu para a glória. Então, o Senhor muito desejou levar ele, mas ele sempre cantava esse hino. Então, tem coisas que ficam na história, deixa o rastro. Então, uma pessoa muito conhecida, e ele era uma pessoa tão simples, que a irmã Guiomar, uma vez, quando deu um testemunho aqui, ele esteve na casa dela, orando por ela, e Jesus curou ela, através da oração dele.
E ele recebeu muitas orações, mas aprove o Senhor ter recolhido ele. Então, aqui fala, né, que então ele está, né, nos braços, gozarei o eterno bem. Lá está um servo do Senhor gozando o eterno bem. Então, vale a pena, irmã, você vir ao Senhor e, no fim, fica o rastro, né? Glória a Deus, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Obrigado, irmã. Convido aqui a irmã Ivete para dar sua aviso. Logo em seguida, o louvor, Ministério do Louvor. Paz, igreja. Nós temos um aviso, eu vou rapidinho para não tomar tempo, mas assim, em ordem cronológica, porque tem várias coisas para a gente avisar. Amanhã, sexta-feira, temos o ensaio do coral. É na direção da irmã Derli e a irmã Márcia. Eu gostaria que as irmãs não faltassem. Está vindo bastante programação das irmãs, então é importante que o nosso coral esteja ensaiado. Domingo de manhã temos o nosso café. O café que a igreja está oferecendo para as mães. Às 8h30 aqui na igreja, então, o café amanhã com as mães. Olha lá a imagem, né? Amanhã com as mães. Às 8h30, todas aqui na igreja. Convida uma amiga, traga sua mãe, venha participar conosco desse café. E no final do mês, o último domingo, temos o nosso culto da MCA. Também temos que ter ensaiado para esse dia. É bem importante que a gente consiga cantar o nosso hino já no culto da MCA. E dia 3 de junho, vão se preparando que teremos novamente outra manhã com Deus aqui. Então, tem algo sendo preparado. Eu sei que as irmãs estão com o joelho no chão, orando, para que a gente faça o melhor. E a igreja, a nossa igreja, tem uma preocupação muito grande com as famílias. Então, você que está tendo um problema em casa, com seu filho, com o comportamento dele, e não está conseguindo lidar com isso, precisa de aconselhamento, precisa de uma orientação, venha falar conosco. Se nós não pudermos ajudar, nós estamos chamando, estamos pedindo a ajuda de profissionais da área específica para ajudar vocês. Já tem uma colega de trabalho minha, uma profissional maravilhosa no que faz, está nos ajudando nesse trabalho. Então, assim, vamos perceber o que é que precisa consertar na nossa casa. Não vamos esperar crescer e o problema crescer junto. Vamos resolver desde pequenininho, amém? Foram bastante recados, mas a gente vai repetindo das outras quintas-feiras que vem. Fica mais na memória agora, então, o nosso café, tá? Vamos colocar em pés, igreja. Estaremos louvando ao Senhor. Aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim.
Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Pode sentar. Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos. Aleluia. Coloca a mão no seu coração, irmãos. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Não há outro como ti, Senhor. Levarei. Não há outra mensagem mais poderosa. Minha cruz. Declare tu. Até por uma coroa. Declare com o seu coração, não há mensagem maior que a mensagem da cruz. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Você que pode, aplauda o nome desse Jesus. Essa cruz não está aqui por acaso, queridos. Essa cruz não está aqui por acaso e nem para questão de religiosidade. É para nós se lembrarmos que um dia o meu Jesus, o seu Jesus, foi para a cruz. Glória a Deus. Muito feliz de estar com os irmãos. Quero que você empreste o seu coração nesses 20 minutos que a gente tem para falar desse amor de Jesus. Quero pedir para o Eric soltar. Em nome de Jesus, eu vou usar uma Bíblia com a versão King James. E eu gostaria que você abrisse comigo. João capítulo 13. Esse texto fala muito forte ao meu coração. E eu tenho certeza que vai falar forte ao seu coração. Glória ao nome do Senhor. Quem nos visita pela primeira vez? Não tem ninguém? Amém. Numa dessas quartas-feiras, nós estávamos orando e nós temos um propósito. Orar pela nossa nação, mas também orar por Israel. A Bíblia diz, orai para que haja paz em Israel. Só que nós precisamos orar e declarar que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E pela fé eu creio que o Brasil é do Senhor. E em uma dessas quarta-feiras foi falado ali no salão sobre a gente ter uma Kombi. Os irmãos têm fé para ter uma Kombi, para buscar os irmãos, principalmente os anciãos que estão na redondeza, que não conseguem vir à casa do Senhor. Aí uma irmã já falou, não, eu tenho fé para ter uma van. Glória a Deus. E quem sabe você tem fé para a gente ter um ônibus, amém, irmãos? Plotar assim, Igreja Batista do Calvário. Aquele veículo vai ser só para buscar as pessoas que não podem vir à casa do Senhor. E pasmem, são muitos que queriam estar aqui, mas não conseguem, estão debilitados, não têm um veículo. Mas em nome de Jesus, nós estamos orando por esse propósito. E eu creio que Deus vai atender o nosso pedido, amém, irmãos? João capítulo 13, eu vou ler vários versículos, e eu gostaria que em nome de Jesus, você tem 1 minuto para colocar o teu celular no modo avião, o meu já está, não vai tocar, não vai fazer nada, para que não perca nenhum momento. São 20 minutos, 18 agora que a gente tem para falar disso aqui. E eu gostaria que você abrisse o teu coração. Não olhe para o irmão Alan. Olhe para a palavra de Deus, que essa certamente não voltará vazia. Amém, irmãos? João capítulo 13 diz assim: assim pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus,
levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, derrubou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavará os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: Se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Explicou-lhe Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem iria traí-lo. E por isso disse: Nem todos vós estáis limpos. Após haver lavado os pés de seus discípulos, tornou a vestir a sua capa, voltou a sentar à mesa e lhes indagou: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e Senhor, e estáis certos, pois eu, de fato, sou. Dessa maneira, se de vós eu sou o Senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo, para que como eu vos fiz, também vos façais. Em verdade vos afirmo, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e os praticardes, abençoado sereis. Pai, diante da tua gloriosa palavra, revela o nosso coração, Jesus. Fala conosco, Deus. Fala com a tua igreja, Jesus. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, toda vez que eu sou convidado para ministrar, eu já tinha essa palavra no meu coração há um tempo e já compartilhei em outros momentos com os jovens, em 2019. E em uma também dessas quartas-feiras, o Vanderlei não está aqui, mas ele falou uma coisa que me deixou intrigado, irmãos. Ele falou assim, todo mundo pediu oração naquele momento, a irmã Janaci vai lembrar. E ele falou assim: eu oro, gostaria de compartilhar com os irmãos, para que haja mais amor no nosso coração. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. O mundo, irmãos, está vivendo uma situação terrível. E o que o mundo precisa, irmãos, é amor. E ele falou também uma coisa, mas não amor que a gente não possa suportar a dor do outro. Porque nós precisamos estar preparados para chorar com aqueles que choram. Não basta eu ter amor e esquecer aquela pessoa. Não. Eu preciso sentir o que aquela pessoa está sentindo. Irmãos, um dia um pastor começou a falar sobre as coisas do céu. E ele falava assim que ele gostaria de fazer umas perguntas quando ele chegasse no céu. Vocês já se viram pensando assim no céu, na eternidade? Quantos aqui já pensaram assim, de quando chegar no céu? A Vitória sempre fala que a Vitória está dormindo, minha filha, ela ama cavalo. E a Bíblia diz que vai ter uns cavalos lá, não vai ter não? Com asa, Apocalipse está dizendo alguma coisa assim. E eu falo: Vitória, minha imaginação vai além. Eu acho que vai ter uns cavalão, nós vamos montar em cima deles e vamos sair assim dela. Sério, pai? Sério, filha? E esse pastor falava que ele, quando chegasse no céu, ele ia fazer uma pergunta assim, pastor Douglas: Abraão, vem aqui, preciso conversar com você. Como que foi, cara, ser pai aos 100 anos? Não é? Como que foi escutar a voz de Deus uma vez e trabalhar 100 anos em cima daquela direção, em cima daquela palavra? Davi, Deus se agrada do seu coração, como que era isso?
Fala um pouco para mim. E daqui a pouco eles começaram a cercar o irmão Alan na eternidade. Deu, ô pessoal, Salomão, Davi, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. E eu falo, ô pessoal, o que vocês querem? Alan, explica para nós. Fala para nós. Como era carregar Jesus todos os dias. Como que era andar com Ele todos os dias. Irmãos, foi depois da cruz que nós temos o privilégio de dobrar os nossos joelhos e clamarmos a Deus, e Ele está ali de pronto a nos atender. Foi depois da cruz, foi depois que o meu Jesus se humilhou, desceu da sua glória. A Bíblia diz que Ele se esvaziou, tomou a forma de servo. Hoje as pessoas querem complicar a situação, e aqui o meu Jesus, o nosso Jesus, Ele ensina que o Evangelho é simples, irmãos. O Evangelho é simples. E eu oro para que a gente não venha perder as coisas simples da vida. Eu oro todos os dias para que eu não venha perder a simplicidade. Todos os dias quando eu saio de casa, quando os meus filhos estão acordados, salvo o Arthur que está na aula, a Vitória vem e me abraça. Quando eu volto de meio-dia, a Vitória vem e me abraça. Quando eu vou sair 1h30, a Vitória vem e o Arthur me abraça. Um abraço pode curar uma pessoa da depressão. Vocês sabiam disso? É comprovado cientificamente. Quando nós abraçamos, pastor Douglas, quando nós abraçamos, o nosso corpo, ele produz um hormônio, ocitocina, é o hormônio do bom humor. E há médicos que falam que a gente precisa de 12 abraços por dia. Eu sei que agora a situação não deixa a gente abraçar, mas as pessoas que estão dentro da sua casa, não percam a oportunidade de abraçar, de declarar, de liberar esse bom humor, essa felicidade, esse amor que o nosso Jesus nos deu. Nós precisamos compartilhar isso, irmãos, e eu não vejo a hora de estar todo mundo vacinado, para que eu possa abraçar o Senhor, para que eu possa te abraçar. Nós estamos há alguns dias de algo sobrenatural que vai acontecer aqui, domingo. Domingo pessoas descerão as águas. Domingo as pessoas vão falar publicamente que elas amam o nosso Jesus. O meu filho tem 12 anos, vai descer as águas. A Bíblia diz, irmãos, que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Nós não podemos perder essas coisas, Maico. Nós não podemos perder, pastor Douglas, as coisas simples do Evangelho. Tem um texto de 2 Reis, eu compartilhei aqui um dia na oração, capítulo 10, versículo 15, que um rei ungido por Deus, ele tinha uma palavra, e ele só tinha uma ferramenta, que era o teu carro. E a Bíblia diz que Deus determinou para ele: Jeú, você vai exterminar a casa de Acabe. Tudo aquilo que for de Acabe eu não quero mais. E ele vai indo. Onde é que vocês estão indo? Vamos levar umas coisas para o rei. Morria. Encontrava outro, Márcio, e falava: onde é que você está indo? Não, estamos indo adorar o rei, conversar com o rei. Está exterminado. Ele encontra um moço por nome Jonadab. E ele faz uma pergunta intrigante: ei, o teu coração é para com o meu coração? E Jonadab fala assim: então sobe no meu carro e vamos comigo, que eu vou te mostrar o zelo que eu tenho com o meu Senhor. O que eu aprendo com isso, Marco? Não adianta, irmão Genassi, eu ter só a sua mão, irmão Elias, se eu não tiver o teu coração.
Qual que é a ferramenta que Deus deu para os nossos dias, Patrícia? É a nossa igreja. Não adianta nada o meu pastor ter uma direção, ele ter uma palavra, se eu não estiver disposto a dar o meu coração para aquilo que ele está sentindo. E o que faz isso é só amor, gente. Nós temos a ferramenta. A nossa ferramenta é a nossa igreja. Eu tenho que vestir a camisa e falar, não, eu estou pronto, pastor. É isso mesmo, então vamos orar, e Deus vai nos dar uma direção. O Senhor não tem só a minha mão, mas o Senhor tem também o meu coração. E esse texto fala disso, irmãos. Uma noite antes da crucificação, Jesus está com os seus discípulos, ele tira a sua túnica, coloca vamos dizer que era uma toalha, enche uma bacia, a gente ia fazer isso, mas está muito frio. E ele vai lavando um por um, André, João, Pedro. Aí Pedro ainda fala, não, você não vai lavar meus pés não. Jesus já, não, então se eu não lavar, você não tem parte comigo. Não, Senhor, então me lava o corpo inteiro. Não precisa, Pedro. O que eu aprendo com isso, Zé? Imagine a cena. Jesus, a Bíblia diz que ele sabia. Ele sabe de todas as coisas. Me desculpa, mas eu vou usar o exemplo, está o pé aqui. Aí Jesus chega na frente de Judas, olha dentro do olho de Judas, sabendo que Judas já havia feito. E ele lava os pés de Judas, olhando no olho dele. E depois ele seca. E com ele pensa, amigão, porque ele chama Judas de amigo. E ele faz isso um por um. E aí, Maico, ele faz a perguntinha mágica. Depois que ele lavou o pé de todo mundo, ele fala, vocês entenderam o que eu fiz? Acredito eu, pensa na cena, irmãos. Um olhando para o outro. O Senhor lavou o nosso pé. Era comum, a região era desértica. O anfitrião, quando eu chegava numa casa, vamos dizer assim, ou numa tenda, eles lavavam os pés daqueles que chegavam. Os senhores sempre tinham auxiliares do lar, que outrora era chamado de empregados. Vamos chamar de auxiliar do lar. Quando chegava alguém de fora, aquele auxiliar ia, ou seja, o servo daquela casa ia e lavava os pés. Para quê? Para que eles fossem à mesa. Jesus estava lavando os pés daqueles que no outro dia iriam fugir. Na outra manhã eles fugiram. Ou seja, Jesus perdoou, pastor Douglas, antes mesmo deles correrem. Glória a Deus. Irmãos, está na hora de algum de nós, alguns, talvez todos, colocar uma toalha aqui, irmã Raquel, pegar uma bacia e lavar alguns pés da nossa família, principalmente. Não no sentido literal. Alguns no sentido literal, né, irmã? Alguns no sentido literal. Mas no sentido espiritual. Declarar esse amor. Essa semana morreu um cara muito famoso na televisão. E uma coisa ele falou e ele não estava errado. Ame. O amor é uma ação. Não adianta eu ficar só parado e falar eu te amo, te amo. O amor é uma ação. Jesus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por mim e por ti, irmãos. As pessoas estão morrendo por falta de amor.
As pessoas estão morrendo por falta de amor. Se esse que vos fala está aqui, é porque um dia alguém decidiu amar a minha história. Alguém um dia, pastor, decidiu amar a minha vida, mesmo imundo, mesmo fraco, mesmo caído, mesmo nas drogas. Alguém um dia falou: não, eu não olho para você como eu queria, mas eu olho com o amor que Jesus colocou no meu coração. Nós não devemos amar as pessoas por o que elas são. Nós devemos amar as pessoas por aquilo que nós somos. Nós somos marcados, nós somos lavados, nós somos remidos pelo sangue que foi derramado naquela cruz. Nós precisamos amar as pessoas, irmãos, independente de credo, de religião. Judas, a Bíblia diz que ele se moveu de um remorso tão grande que ele correu, Maico, mas ele correu para o lado errado. Ele correu para a religião, ele correu para Anás e Caifás e falou: Tó, pega essas moedas. Se ele tivesse corrido para a cruz, irmãos, eu tenho certeza que o meu Jesus, que o seu Jesus perdoaria. A religião nos coloca mais culpa, mais peso, mas Jesus veio e aniquilou essa religião. As pessoas precisam de amor. Às vezes nós procuramos sermões, palavras novas, palavras bonitas, mas não, o Evangelho é simples, o Evangelho é da cruz. A simplicidade de Cristo, irmãos. Ele sendo Deus, Ele se humilhou. Ele tomou a forma de servo. Ele estava falando: ei, vocês têm que fazer isso, independente do título, independente do cargo. Ame o seu próximo. Seja cura na vida do seu próximo. Um dia perguntaram para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento? Ao que Jesus respondeu: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Os 10 versículos resumidos em 2. Os 5 primeiros, se você for ver, está voltado a Deus, e os outros 5 ao próximo. A minha oração nessa noite é para que você tenha esse coração. A minha oração nessa noite é para que você ame, sem julgar, sem olhar o estado, a necessidade daquela pessoa, mas que você ame da forma que você foi amado e do que você é amado. Comece a ver Deus como teu Pai. Deus anseia por um relacionamento de pai e filho. Eu cresci sem pai, irmãos. Para mim é um desafio ser pai, porque eu não sei fazer aquilo que um pai normal faz. Eu tenho que pedir Deus. Eu não tive isso. Eu cresci sem pai. Minha mãe foi meu pai e minha mãe ao mesmo tempo. Como que eu vou fazer? Às vezes eu recorro a algumas pessoas: ei, como é que você fazia com o teu filho? Porque eu não sei. Mas Deus é misericordioso e bondoso para nos ensinar, irmãos. Eu já estou falando há 21 minutos. Eu quero concluir essa palavra com Isaías capítulo 6. Isaías tinha um chamado. Só que ele falou: ai, mas como se eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios, ao que o anjo tocou, pegou uma brasa do altar e tocou os seus lábios. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Deus só pode mudar aquilo que eu declaro para Ele. Eu não sei qual que é a dificuldade hoje. Se é os seus lábios, se é o teu humor, se é as suas atitudes. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele está pronto a tocar aonde eu declaro para Ele.
Deus, a minha dificuldade é os meus lábios, não tem problema, Alan. Está aqui, ó. Eu toco aqui. Deus só pode tocar aonde eu falo para Ele, irmã Cida. Deus só pode agir na minha vida onde eu falo para Ele, onde eu confesso para Ele que eu necessito de uma mudança, que eu preciso mudar. Deus entra e muda. Foi assim na vida de Isaías. Qual que era o problema dele? Eram os lábios. Acabaram esses problemas. O anjo tocou os lábios. E olha quem foi Isaías. O ministério de louvor pode subir, para a gente encerrar esse culto. A simplicidade de Jesus, a simplicidade de Cristo, da bacia e da toalha. É tempo de nós sairmos lavando os pés em Toledo, pastor Oséias, e dizer, meu irmão, eu estou aqui, e lavar. Relacionamento. Jesus nos convida a entrar na mesa. Um dia nós estaremos na mesa com Ele. Ele lavou os pés daqueles que correram. Só que, ei, benditos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Salvo de Judas, eles voltaram e através daqueles homens chegou até nós. Homens que foram mortos por amor ao nosso Jesus, por não negar ao nosso Jesus. Feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Eu não sei qual que é a dificuldade que tu tem, eu não sei qual que é o que você precisa mudar, porque todos nós precisamos, irmãos. Todos nós precisamos mudar. Jesus está aqui. O nosso Deus está aqui. E Ele está pronto a pegar a tua necessidade e revertê-la hoje, irmãos. Ei, a minha oração é para que haja o amor de Jesus. Nós precisamos amar com o amor de Jesus, irmãos. Um dia Ele nos amou. Um dia Ele foi entregue à cruz. Um dia Ele foi apregoado no madeiro. E do seu lado a Bíblia diz que havia 2 bandidos, 2 ladrões. Um caçoou de Jesus, o outro falou, não, ei Jesus, lembre de mim quando entrares no teu reino. Ele tinha convicção de quem era Jesus, e Jesus afirmou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um homem que era julgado pela sociedade, que fazia coisas erradas, mas reconheceu que não havia outro Salvador a não ser Jesus. Em nome de Jesus, Deus, recebe, Jesus, a nossa oração, recebe o nosso coração, Deus, diante de Ti, e transforma o nosso coração, Deus, que eu possa amar o meu irmão, que eu possa amar a minha irmã, assim como o Senhor ama, independente das circunstâncias, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós oramos. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, sem merecer, Deus me ama. Se sou fraco, se eu estou caído, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que
Glória a Deus, aplauda ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe a vida do nosso querido irmão Alan, evangelista Alan, trazendo uma palavra de reflexão esta noite sobre o amor. Que esse amor esteja introjetado dentro de nós e que nós possamos espalhar o amor sobre a cidade de Toledo. Jesus já nos disse, a palavra do Senhor nos diz: amai-vos uns aos outros. Não fomos nós que amamos Deus primeiro, mas Ele nos amou primeiro. Nós já estamos apenas reproduzindo aquilo que Jesus fez por nós através ali da cruz do Calvário. Se coloque de pé, estamos encerrando este culto maravilhoso, que você guarde essa palavra. A Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar. O amor de muitos está mais frio do que hoje, né? Mas porém, nós somos daqueles que vamos aquecer este mundo com o amor de Deus. Glória a Deus. Domingo, além do nosso café da manhã aqui, como já foi dito, às 8h30 aqui o café das mães. À noite, às 19 horas, o nosso culto da família, um culto especial com uma programação dupla. Qual é a programação dupla, pastor Douglas? Ceia e batismo. Os nossos candidatos a batismo vão estar batizando, mas com frio, pastor, sim, nós vamos ter água aquecida aqui para eles se batizarem, e logo após estaremos servindo a ceia. Convide mais pessoas para estarem conosco aqui domingo às 19 horas. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje e sempre. O povo de Deus diz: Deus abençoe a tua vida, uma ótima sexta-feira e um abençoado final de semana.